Oi, eu sou o Carlos e hoje eu vim falar da startup Ubi. O Ubi é uma startup criada para conectar tecnologia com solução de trânsito. O que a gente faz, na verdade, é coletar informações de acidente de trânsito, juntar isso num servidor, processar usando inteligência artificial e, com isso, a gente consegue indicar quais são as melhores ações a serem tomadas. Se pensar hoje, existem várias entidades que atendem acidente de trânsito. Então, existem bombeiros, existem polícia militar, hospitais. Cada entidade dessa tem um sistema. Esse sistema, os dados nunca se cruzam, então é muito complicado saber o porquê os acidentes acontecem, aonde acontecem e, principalmente, como evitá-los. O que o Ubi faz é centralizar essa informação e usar a inteligência para conseguir indicar o que fazer e como reduzir os acidentes graves e fatais. Eu acredito que para empreender são necessárias diversas características. Quando eu comecei, eu era bastante teimoso. Eu não me conformava com as respostas prontas e eu sempre queria uma resposta diferente, achava que tinha uma forma melhor de fazer tudo. Hoje essa teimosia se transformou em indignação, então eu consigo olhar porque precisa ser feito. Continuo não me conformando com as respostas padrões, mas eu conheço um pouquinho mais, eu tenho um pouco mais de técnica e eu sei como aplicar isso um pouquinho melhor. Bom, o dia a dia do empreendedor é bem desafiador. A gente enfrenta um monte de dificuldades. O fato de ser uma startup, normalmente você não tem dinheiro. Então é um processo lean, onde ele tem que ser enxuto e você acaba tendo que fazer um pouquinho de tudo. Então você tem que estudar um pouco de contabilidade, tem que estudar um pouquinho de mercado financeiro. E a minha startup ela é uma área muito específica. Então como a gente atua com trânsito, eu tive que aprender muita coisa da minha área que eu não sabia. E isso para mim foi um desafio bem difícil, porque é muito fora da minha zona de conforto. A principal dificuldade quando você tem um time muito diversificado é porque cada um fala uma língua diferente. Então é muito complicado fazer todo mundo dentro desse time entender o objetivo final para onde essa startup está indo. E aí, nesse ponto, é importante que se exista um líder, no sentido não de ser autoritário, mas no sentido de conseguir mostrar a meta e conseguir fazer com que todas as entidades dentro desse time se entendam. Eu vivenciei o mundo do trânsito desde o tempo da graduação. Então, quando eu fazia ciência da computação, eu tive a oportunidade de participar de um projeto de pesquisa que a dinâmica era essa, mas não precisa ter vivenciado isso para a gente observar. Então, provavelmente na cidade que você vive, o trânsito é um problema. Isso é um problema no Brasil inteiro, é um problema do mundo. Eu me graduei, então, e fiquei 2 anos fora, fiquei trabalhando em uma empresa de desenvolvimento de software, e em um determinado momento eu observei que nenhuma solução estava sendo tomada e que existe alguns planos do governo federal para que isso fosse implementado, inclusive existem normativas da ONU para isso, e aí eu tomei a decisão que estava na hora de fazer alguma coisa. Então a gente pensou justamente que poderia criar tecnologia para transformar o processo mais barato, mais dinâmico e mais eficiente. O modelo de negócio do Ubi é um modelo um pouquinho fora do convencional, então é um modelo que a gente chama de B2G, onde o nosso cliente é governo. Só por isso já traz uma série de questões muito diferentes. É muito diferente vender para o governo do que vender para uma empresa. Então o primeiro ponto que eu precisava validar é se o governo tinha interesse no que eu estava desenvolvendo e se já não estava sendo feito algo nesse sentido. Então meu primeiro processo de validação foi comprar uma passagem, ir para Curitiba e conseguir uma reunião com o pessoal do governo do estado, algumas pessoas influentes que fossem diretores, e aí eu conversei com esse pessoal e eu validei um pedaço da minha ideia naquele momento. Voltando de lá, com parecer favorável, eu reuni uma equipe para a gente começar a desenvolver esse processo. Era uma coisa que eu conduzia isso em paralelo, então eu trabalhava o dia inteiro e eu trabalhava na minha startup na hora do almoço, à noite e final de semana. Então eu tinha jornadas de trabalho de 14, 15 horas por dia. O MVP estava pronto para começar a ser colocado como piloto em alguma cidade, para que a gente pudesse efetivamente trazer resultado. A gente decidiu que estava na hora de sair do emprego e estava na hora de abraçar a causa 100% do tempo, todo mundo que estava na equipe a gente pediu a conta, e aí a gente embarcou nessa. Então quando a gente saiu do emprego e a gente decidiu que era full time, a gente precisava de dinheiro para se manter, porque além da própria manutenção básica, a empresa tinha custos para manter e o próprio desenvolvimento. Nessa época a gente montou um plano de trabalho, esse plano de trabalho ele tinha uma projeção de faturamento que esse software poderia trazer, que essa solução poderia ter, e a gente organizou uma rodada de apresentação para um grupo de investidores. Para ouvir o que a gente tinha para falar, a gente mostrou algumas projeções e a gente conseguiu levantar um investimento. Então esse investimento, no nosso planejamento, ele mantinha a startup por 2 anos, e a partir disso a gente começou então a trabalhar pautado nisso. Pautado nesse dinheiro que a gente recebeu nessa primeira rodada de investimento. Para identificar a solução correta não foi muito complicado, porque, como eu comentei antes, existe um plano de ações que está correndo no Brasil, que chama Década de Segurança Viária, que é um acordo que foi assinado entre vários países do mundo. Entre 2010 e 2020, o objetivo é reduzir em 50% a quantidade de mortes no país. Assim, existe toda uma normativa do que ser feito.
Inclusive, existem diversos manuais de como precisam ser implementados softwares, tipos de protocolos que precisam ser seguidos. Então, a normativa ela existe, o que ser feito. A questão é que o processo ele é um pouco mais complexo. Então, a gente conseguiu unir conhecimento técnico de engenharia de tráfego, que é uma deficiência que muitas cidades têm, com essa própria questão que a Organização Mundial de Saúde e a ONU trazem e criar um produto único e eficiente. O nosso MVP praticamente foi o próprio aplicativo, porque a gente precisava validar algumas premissas. A primeira é que a gente conseguia juntar essa informação de forma automática, então a gente criou uma ferramenta para fazer isso, para mostrar para as pessoas interessadas que realmente era possível fazer isso. E aí a gente buscou apoio, então, do comandante dos bombeiros, Major Amarildo. Ele foi o responsável por testar isso e trazer alguns feedbacks para nós, e a gente foi alinhando. O processo de MVP ele acontece até hoje, então toda prefeitura que a gente chega para apresentar a ferramenta, a solução, a gente oferece um período piloto de teste, porque como é um processo mais complicado, que demanda licitação, então a gente traz esse conceito para que a prefeitura possa testar, conhecer a solução, para eles saberem também o que eles estão licitando, como licitar isso. A gente diz que a gente está num processo de MVP eternamente, tá? Porque cada prefeitura vai acabar tendo uma personalização para si. Quando a gente começou a startup, a principal premissa que nós tínhamos é que o problema era só a fragmentação de informação. Bastava centralizar essa informação e apresentar uma ferramenta que entregasse essa informação visualmente para que algum gestor pudesse tomar uma decisão. Durante o processo de validação, então, diversas conversas que a gente teve, reuniões em diversas cidades diferentes, com diretores, prefeitos, deputados, a gente acabou percebendo que o principal problema não é só a informação, o principal problema é o conhecimento técnico. Então, ao longo do caminho, o Uber ele sofreu diversas rearticulações para o modelo que hoje a gente tem, que não é só um software como era no começo, mas é uma suíte de serviços. Então, a nossa equipe hoje ela conta com engenheiro de tráfego, com especialidade em engenharia de tráfego, onde a gente consegue, além de evidenciar o problema, a gente consegue apontar soluções. Então, hoje a gente consegue dizer se um semáforo vai ter eficiência para reduzir um acidente de trânsito em uma determinada esquina. Só que a gente só conseguiu entender isso em conversas, porque a gente conseguiu observar, por exemplo, que cidades muito grandes como São Paulo ou Curitiba, existe um time de engenharia que tem capacidade técnica para conseguir decidir sobre isso, mas cidades muito menores, às vezes não tem o trânsito municipalizado, não existe uma empresa, uma autarquia por trás disso, então não há mão de obra. Mesmo que eles tivessem esse dado, eles não saberiam o que fazer com essa informação. E aí o modelo que a gente traz hoje, ele é muito mais pautado então em serviço, em entrega de consultoria e assessoria usando essa tecnologia, do que o próprio software e aplicativo que era no começo do modelo. O começo ele foi um pouquinho conturbado, porque como a gente está falando de informação do governo e informações confidenciais, que são informações de acidente de trânsito, então envolvem pessoas que sofreram acidente de trânsito, a principal premissa que a gente tinha é que a gente conseguiria esses dados facilmente. A forma que a gente encontrou de contornar isso foi buscando parceiros dentro das áreas de atendimento, da Polícia Militar e dos bombeiros, que têm uma visão tecnológica um pouco mais para frente, tá? Que acreditam na tecnologia como uma ferramenta estruturadora, um eixo estruturador para a melhora da sociedade, e através de alguns convênios a gente conseguiu a cessão de informações para a gente começar a rodar os testes da ferramenta. No começo a gente achava que uma solução podia resolver o problema do país inteiro. Depois a gente entendeu que cada prefeitura tem a sua própria realidade. A gente percebe que tem prefeituras que existem em áreas metropolitanas, outras não. Algumas têm rodovias que passam por dentro, outras não. Então cada prefeitura tem a sua própria solução e tem a sua própria forma de abordar o trânsito. Então essa personalização ela acaba acontecendo para cada prefeitura e o nosso aprendizado foi, principal deles, é que a gente precisa aí fazer uma imersão, entender o problema de cada prefeitura, para daí sim conseguir resolver o problema de lá. Se eu estivesse começando uma startup hoje, com tanto que eu sei, com certeza eu me preocuparia em montar um time diversificado, com pessoas que têm conhecimento diferente do meu e principalmente pessoas mais inteligentes do que eu. Invista bastante tempo estudando, aprenda bastante coisa, aprenda como funciona um processo de validação, aprenda como funciona um método Lean e garanta que vocês estão indo para o caminho certo e que você está fazendo as rearticulações necessárias para o seu modelo de negócio. Não perca tempo, não perca dinheiro investindo em algo que não vai te trazer um retorno. Receba o feedback do mercado e mude conforme for necessário. Bom, o pessoal quer saber as verdades e mentiras sobre empreender. Então, além de achar que você vai ficar rico, que você vai ficar famoso, e o principal ponto, vai ser da noite para o dia, a verdade é que você vai trabalhar bastante, 14, 15 horas por dia, você vai se incomodar um monte de coisa vai dar errado, mas lá no fim das contas vai valer a pena, mas vai ter muito trabalho antes.
Então vocês conheceram um pouquinho mais sobre o Ubi. Se vocês quiserem ter mais informações, acesse o nosso site, chama ubtransito.com.br. Como a gente conhece bastante gente da área de trânsito, vocês vão encontrar um lugarzinho especial dentro do site onde vocês podem mandar sua mensagem e falar como está o trânsito da sua cidade, e a gente vai conseguir conectar você às autoridades de trânsito que podem resolver o problema que você está enfrentando. Foi muito legal compartilhar essa experiência com você. Fica à vontade para me procurar, para a gente tomar um café, e até a próxima!